fui fazer uma pesquisa. Disse, bom, uma das coisas que a gente mais ouviu falar foi as previsões do fim do mundo, né? Alguém tem ideia de quantos fins do mundo nós já tivemos? Não? Previstos, pelo menos previstos, né? Aí eu vou pesquisar e vou anotar. Vou anotar, deve ter aí algumas datas, né? Olha o que deu aqui. Isso que eu comecei no ano de 365, já tinha previsões anteriores, mas aí não tem detalhes, né? Não se registrava, né? 365 e assim vai. Até eu parei em 2019, mas tem mais, tá, gente? As coisas mais ridículas, né? Os micos mais memoráveis. Mas se fosse só mico, não seria tão grave, né? Mas olha só, eu vou relatar alguns casos aqui, 2 ou 3 aqui, para vocês terem uma noção do que a gente é capaz, a que ponto a gente chega, né? Olha só, em 1179, um astrólogo, João de Toledo, previu o fim do mundo, né, através de terremotos e tudo mais e tal. E aí o que aconteceu? Nada, né? O mundo não acabou. Então ele disse o seguinte, ops, eu errei, foi um erro de interpretação. Na verdade não era o fim do mundo, era uma invasão do povo huno. Ou seja, errou redondamente, só que esse pequeno erro provocou pânico, desespero, suicídios em massa, porque as pessoas sabiam que o mundo ia acabar e queriam então umas ir antes que as outras e tal. Olha só. Depois, estou falando aqui os mais interessantes, né? Em 1523, um grupo de astrólogos londrinos previu o fim do mundo para 1º de fevereiro de 1524. E aí, o que aconteceu? Um mês antes, milhares de pessoas saíram de Londres e foram procurar terras mais altas, né? Afinal de contas, o fim do mundo seria por conta de um dilúvio. Se daria por um dilúvio. O que aconteceu é que no dia seguinte, nem choveu, né? O povo então voltou para a cidade que havia sido saqueada, né? Foi um festival para os ladrões ali. No mesmo ano, também na Europa, um alemão, isso aqui foi bem mais grave, olha só. O astrólogo alemão Johannes Steffler, ele previu o fim do mundo, também num dilúvio, também em 1524, em fevereiro, só que no dia 20. E aí o que aconteceu? O detalhe é que ele já vinha anunciando essa previsão há 25 anos já. Desde 1499 ele vinha dizendo. E ele era um catedrático de uma universidade, uma pessoa respeitada. E era, inclusive, um conselheiro da corte. Ou seja, o que ele dizia tinha muito peso. Então, obviamente, as pessoas acreditaram. Muita gente acreditou. Tanto que o conde, na época, construiu uma arca de 3 andares para tentar salvar o maior número possível de pessoas. Eis que, no dia 20 de fevereiro de 1954, amanheceu com uma chuva torrencial. Não preciso dizer que as pessoas entraram em pânico. Ele estava certo. Vem falando isso há 25 anos. O dia amanhece com uma chuva torrencial, é o fim do mundo, né? O que aconteceu? Milhares de pessoas correram para a tal da arca. O conde, para defender a propriedade dele, desembainhou a espada e matou um. Só conseguiu matar um, porque depois ele foi morto, pisoteado pela multidão. E aí o resultado é que, olha só, ao final do dia, a população local tinha se chacinado mutuamente, um matando o outro. Crianças, velhos, mulheres foram pisoteados. E a arca foi destruída. Um estrago enorme. Eis que, então, ele resolveu... Aí a justificativa dele foi o seguinte. Não, eu estava certo. Realmente aconteceu uma desgraça nesse dia. Não foi exatamente como eu falei que seria, mas aconteceu uma desgraça. Aí o orgulho começa a vir, né? Não posso estar errado. 25 anos falando isso, eu não posso estar errado. E aí então ele resolveu fazer uma nova previsão para 1528. Aí ninguém deu bola. Depois, olha só, essa aqui foi muito interessante. Um monge, Michel Stiefel, resolveu
calcularam um novo fim do mundo, para outubro de 1533. O que aconteceu? Nada. Aí a população se revoltou, pegou o monge e deu uma surra de vara de marmelo em praça pública. Merecida, né? Diante da possibilidade de maiores estragos, né? Foi uma surra merecida. E assim nós tivemos diversos casos ao longo da história que mostram que a nossa preocupação com o fenômeno, com as mensagens espetaculares, e aí a gente esquece de parar para perguntar, peraí, qual é a lógica disso? Qual é o sentido, qual é a finalidade disso? Vamos mais além? Posso contar mais uma aqui? Vamos lá. Olha só. Uns astrólogos hindus, eles reuniram-se e concordaram que o fim do mundo seria 2 de fevereiro de 1962. Agora, pouquinho tempo, certo? Olha que interessante. Então, aí o primeiro-ministro da Índia, ele teve um ataque de raiva, disse, isso é ridículo, mas não adiantou. Ainda assim, resolveu-se que 1,5 tonelada de manteiga seria queimada, com o objetivo de invocar a proteção de Chandipat, a deusa da força. A liturgia hindu foi entoada 480 mil vezes por uma cadeia de 250 sacerdotes. Convencido pelos astrólogos indianos, o primeiro-ministro da Birmânia, U Nu, soltou 3 bois, 3 porcos, 9 cabras, 60 galinhas, 60 patos, 120 pombos, 120 peixes, 218 caranguejos. Isso na esperança, então, de aplacar as forças malignas. Sabe o que aconteceu? Nada. Mas não para por aí. A gente pensa que já chegou ao fundo do poço do ridículo? Não. Como nada aconteceu, eles pensaram, deu certo. Tudo isso aqui que a gente fez funcionou. Né? Então pronto, os deuses desistiram de acabar com o mundo. Meu Deus do céu. O que a gente diz para uma criatura dessa? Olha, alguns de nós, provável que... Não, muito recente, né? Não, ninguém estava lá. Bom, escapamos dessa. Desse mico, pelo menos, a gente escapou. Mas olha só a que ponto a gente chega. Eu escutei em casa espírita, gente. Casa espírita. Assim, sabe? A gente recebeu uma mensagem na mesa mediúnica que depois da pandemia vai vir uma outra peste grande aí. Eu disse, é? Sim. Uma peste de coceira. Meu Deus do céu. Pelo amor. Aí um amigo meu ontem sugeriu assim, Júnior, comentário que tu tem que fazer é um comentário bovino nessa hora. Como é que é? Porque eu não tenho o que dizer. Isso é um exemplo claro de um espírito brincalhão, embusteiro, seja lá o que for, que conseguiu se comunicar e o pior é que o trabalhador da casa acreditou. Gente, isso já passou, tá? O período também, nada aconteceu, né? Então, pode ter conselho daqui para frente que não é a tal peste aí.